Outro ponto que também é muito discutido e você acompanhou aqui com a gente também é a questão econômica, né? A gente precisa saber e possivelmente vai ter um impacto financeiro muito grande, porque o petróleo é um dos pontos fortes da região. Então, quem chega com a gente para comentar essas questões econômicas é o economista Alessandro Azzoni. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Feriadão, obrigado mesmo. Azzoni, eu queria começar falando dessa questão econômica. Querendo ou não, o petróleo pode ser impactado, é isso mesmo? E aí é aquele efeito dominó, né? Se o petróleo está mais caro, transporte, combustível, por aí vai. É isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, numa cobertura muito difícil, né? O petróleo é o principal bem ali, né? Nós estamos falando dos maiores produtores ali, né? Nós estamos falando da Arábia Saudita, Iraque, Irã. Então, todo o escoamento da produção sai por ali. Então, qualquer ato de guerra que se estenda todo para esse bloco árabe, provavelmente vai afetar principalmente a questão da distribuição. O preço do barril ele já chegou em setembro a dar uma subida para acima dos 92 dólares, foi justamente puxado pelo anúncio do Iraque, do Irã e da Rússia na redução da produção de petróleo, a Arábia Saudita seguindo junto, justamente para dar uma puxada nesse preço. E automaticamente o mercado reagiu, retornando para um índice mais baixo, dos 90 dólares, e agora voltou a puxar de novo para cima dos 88 dólares. Então, realmente ele acaba impactando a economia global. Lembrando que nós já vimos, a Europa já vinha sofrendo justamente com esse problema da guerra da Ucrânia, e agora nós podemos ainda ter esse impacto ainda muito maior na economia mundial, que já vem sofrendo processos recessivos por causa dos efeitos da guerra da Ucrânia, como nós vemos o impacto na economia americana, na economia europeia, justamente por causa desse insumo que é não só o petróleo, mas os fertilizantes e os grãos também dessa região, né? E no caso do Brasil, a gente pode talvez esperar um aumento, por exemplo, na questão dos alimentos, ou ainda é muito cedo? Nós podemos ter um impacto, principalmente a parte de agronegócio, que nós temos muitos insumos, principalmente que nós compramos de Israel, que é a questão dos próprios fertilizantes. Isso pode ser impactado. Isso pode chegar a um preço muito maior aqui no Brasil. Isso pode ser repassado na questão dos custos de produção do próprio agro. Mas não digo que isso aconteça de forma simultânea, porque os estoques já foram comprados no começo do ano, o plantio já foi feito, a coleta da super safra já está sendo feita, mas é no custo da próxima produção que será usado, e aí você reparar a questão dos custos de produção. Eu não acho que impactará nesse primeiro momento, mas o petróleo sim. Se nós tivermos uma crescente na questão do preço do petróleo, aí nós teremos sim um aumento no custo de tudo, como nós tivemos já no passado, justamente porque nosso escoamento das nossas produções são tudo sistema rodoviário, e mesmo o sistema de trens usa locomotivas a diesel, isso impacta principalmente na questão da distribuição de logística, e aí nós temos um impacto. Visto que o aumento que nós tivemos no combustível no mês passado impactou diretamente no índice, o índice geral de preços aqui praticamente foram impactados, né, no fechamento do mês passado. Então, realmente poderá sofrer se houver um impacto muito maior na questão do aumento do combustível. Está certo que a Petrobras já disparou, não é mais o parâmetro dos preços internacionais, já não é mais esse modelo, mas a empresa ela tem que repassar os custos de uma certa forma ou de outra, ela vai ter que repassar os custos da compra de combustível que ela acaba fazendo, não internalizando para dentro do país, e aí ela terá que, sim, impactará nos preços internamente. Isso que eu queria que você explicasse um pouco para a gente também, Alessandro. Essa questão, o Brasil produz muito petróleo, combustível, mas a gente importa. Como que é essa situação, né? Porque aí acaba impactando a gente.
Na verdade, o nosso petróleo que nós produzimos não é um petróleo que seja diretamente para consumo. Ele tem que ser refinado, ele tem uma outra destinação para óleos combustíveis, né? Então, nós estamos justamente no pré-sal, nós conseguimos chegar no petróleo que seria refino, né? Mas nós precisamos comprar o petróleo realmente que se transforma no combustível, né? Que já se transforma em diesel, se transforma em gasolina. Então, por isso que a gente nosso petróleo, vamos dizer assim, ele não é o que nem da Venezuela. O da Venezuela, ele automaticamente é retirado, ido para a refinaria e se transforma em combustível. No Brasil, não. O petróleo brasileiro, não. Ele se transforma em derivados de óleo combustíveis, plásticos e esses outros componentes derivados do petróleo. Por isso que nós exportamos, né, e importamos esse petróleo, na sua grande parte, nós acabamos importando muito maior a questão de petróleo para refino. Alessandro, nós podemos considerar que os mercados financeiros têm se revelado mais resistentes aos choques geopolíticos nos últimos anos? Eu acho que a guerra da Ucrânia foi um grande laboratório para os mercados financeiros, né? Então, quando nós tivemos a questão da invasão da Ucrânia, nós tivemos a questão das sanções econômicas, das rupturas, os impactos praticamente sobre corte de fornecimentos de petróleo, grãos, e automaticamente os mercados se ajustaram praticamente vamos dizer assim, eles se descompatibilizaram muito rápido da questão de aversão ao risco. Então, eu acho que essa questão já era pré-anunciada, e quando você tem uma ação direta nessa situação, os mercados automaticamente se protegem. Lógico que vai ter um impacto, lógico que tem um impacto significativo, nós estamos falando do Oriente Médio. E se nós analisarmos a questão geopolítica, os únicos países que dão apoio diretamente a Israel seriam, assim, que estão a favor de Israel, que discriminariam o ataque do Hamas, seria Egito, Emirados Árabes e Bahrein, né? Então, o resto, a Arábia Saudita é pró-Palestina, os outros países, Irã, Iraque, são praticamente a favor do Hamas, e Síria, Líbano já tiveram atritos direto com Israel, então eles estão se mantendo neutros. Então, se houver uma guerra e realmente eu acho que o primeiro-ministro acabar realmente invadindo Gaza, eu acho que aí nós podemos ter um barril de pólvora muito grande, porque aí ele não tem um consenso, né, praticamente nesse sentido. E tudo isso por causa eu acredito que o grande polarizador desse ataque do Hamas, existe, né, não podemos afirmar, mas o apoio do Irã é justamente pelo Acordo de Abraão, né, que o país que era pró-Palestina, que é a Arábia Saudita, estaria entrando nas relações comerciais com Israel. O Emirados Árabes já tinha entrado, então quer dizer que Israel estava avançando muito nas relações comerciais dentro do bloco árabe, e praticamente o Irã ficaria isolado nesse sentido. Então, você vê que até o movimento de um ataque terrorista ou financiamento, supostamente, nós não podemos afirmar, mas um possível financiamento de um grupo terrorista é justamente voltado para uma questão econômica. Então, justamente para enfraquecer Israel nesse sentido. E provavelmente o efeito foi dado porque provavelmente com essa invasão de Gaza, o Acordo de Abraão com a Arábia Saudita deve minguar, não deve prosperar, e deve se retroagir as questões antes do acordo. Então, enfraquecendo a questão de Israel nessas relações comerciais, e aí sim você pode ter um impacto um pouco maior nesses mercados, justamente por causa dos avanços dessa empreitada de Israel.